E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno, tô aqui de novo. Hoje eu tô meio doente, meio gripado, minha voz tá horrível, mas as videoaulas não podem parar, então vamos nessa. Eu tinha prometido na última aula explicar como é que foi que eu criei essa parte de interação com objetos e a parte de começar já a parte de inteligência artificial avançada. Primeiramente eu quero explicar uma coisa. A parte de interação com objetos é muito chata, demora pra caramba e é muito complicado. Assim, pelo menos foi pra mim, e ainda na verdade ainda precisa assim, de alguns ajustes. Talvez, na verdade, assim, com os objetos que eu criei, que com as imagens que eu estou usando, tá dando certo. Só que como eu não tenho ninguém que possa desenhar para mim, ou enfim, eu não sou um bom desenhista e tudo mais, e não tenho paciência também, eu não tenho como fazer teste com qualquer tipo de objeto. Então, assim, usem esses scripts que eu deixei lá no que eu deixei aqui no meu códigos fontes, aqui ó, no linkzinho maroto que eu falei para vocês no meu canal. E aí, utilizem com seus objetos, com seus personagens. Se vocês verem que tem alguma coisa de errado, postem para mim, ou postem para mim no Facebook também, pode colocar. Se quiser me adicionar no Facebook, tá? Ou podem deixar um comentário no vídeo, eu acho melhor, inclusive, se quiserem. Aqui, ó, a versão, vocês vão utilizar essa versão 1.1 que eu deixei aqui, ó, tem essas pastas e tem esses scripts que estão fora das pastas. Eu vou começar. Deixa eu ver na versão anterior quais os scripts que eu tinha. A versão anterior é essa aqui, tá, gente? Olha aí, ó. Eu não tinha ainda. Acredito que não tinha o furniture ainda. Deixa eu ver. GUI. Parece que eu ainda não tinha o furniture. Então eu acho que ficou bem longo. Bem longa a distância entre esse e esse. Eu deveria ter postado os códigos antes. Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou começar. Primeiramente eu vou te explicar uma coisa. Talvez esses vídeos demorem. Talvez esse vídeo fique muito longo. Se ficar muito longo, eu vou ter que dividir isso em dois. Aqui é a parte de behavior. Essa parte de behavior eu não vou, provavelmente não vai dar tempo de entrar nela hoje. E ela não tem nada a ver com a parte de interação com objetos. Bom, quase nada a ver. Porque o que acontece? A ideia de criar essa parte do behavior veio por causa do seguinte. Quando eu construía uma sala, por exemplo, deixa eu dar o play aqui. Quando eu construía uma sala, desculpa gente, de vez em quando eu vou ter que beber uma água, tá? Eu criava a sala, aí eu colocava uma cadeira, e aí eu pensava, bom, como é que agora eu vou fazer esse personagem andar pra lá sem ter que ficar mexendo aqui? Aí eu pensei assim, eu vou colocar, se eu clicar com o mouse, ou se eu apertar uma tecla, ele vai lá e interage, né? Só que aí eu pensei assim, eu quero que ele interaja automaticamente, sem eu ter que ficar mandando ele ir. Até porque eu estou criando ele para ser um NPC, ele não vai ser controlado pelo jogador. E aí me deu a ideia de criar esse script do Behavior. Esse script do Behavior inicialmente foi só uma ideia para ativar o teste da interação com objetos. Tá? Eu poderia simplesmente ativar do jeito que eu estava fazendo antes, que eu cheguei a fazer antes, que é apertando a tecla Y, ele vai lá e interage com o objeto. Mas aí eu queria mostrar para vocês, olha, ele vai interagir aqui na hora que a fadiga dele chegar a 90. Prestem atenção. Opa. Alguma coisa saiu errado, acho que foi por causa do pause, não sei, deixa eu ver. Vou lá, vou colocar aqui. Ok. Então aqui o valor atual está em 96, o valor crítico é 90. O que está acontecendo? Tá, 93, está diminuindo, 92, 91. É porque quando eu clico aqui ele fica congelado. Tá, pronto, aí ele foi lá, interagiu e aí ele começa a recuperar. Ele está recuperando de 3 em 3 porque eu coloquei que a cadeira vai recuperar de 3 em 3. Aqui é o modifier dela 3, tá? Então tá. Eu vou entrar agora no script de furniture, que é mobília, né? Que é o script que a gente vai utilizar na cadeira, na cômoda e todas as outras coisas. Como pelo que eu vi ali
o script de furniture nem estava na versão 1.02, que é a versão que eu coloquei aqui, eu vou explicar ele desde o início. Então vamos lá. Vou fechar os outros aqui. Ah, tá. Eu não vou fechar aqui ainda só por causa do seguinte. O script de furniture, ele herda não de monobehavior, como os outros. Ele herda de base unit, que é a unidade base. E é a unidade base herda do monobehavior. Então, ó, vou lá na... Não sei o que está acontecendo com essa tecla aí. Ah, agora foi. E a tecla tá... Tem que apertar com força. Chega... O computador vai dando esses problemas. Tá na hora de trocar. Bom, o Base Unit ele herda de monobehavior e ele implementa a interface Interactable. Que interface é essa? Foi uma interface que eu criei. Então eu vou explicar ela e vou explicar o que é uma interface para quem não sabe. Agora, parando para pensar, já que eu vou explicar a interface e todas essas coisas, talvez demore mesmo os 2 vídeos que eu falei. Para quem não sabe, Interactable é uma possível tradução. Eu nem sei se eles têm realmente essa palavra em inglês, mas seria mais ou menos uma tradução do tipo interagível, que acho que em português não existe, mas é só para a gente. Tá? Eu criei uma pasta de interfaces. A interface, gente, é uma... ela não é uma classe, ela simplesmente declara métodos que as classes que implementarem ela serão obrigadas a implementar. Ou seja, toda classe que implementar a Interactable, toda classe que implementa Interactable tem que ter o método void interact, que é um método do tipo void, que aceita esses 3 argumentos aqui, que é um outro Interactable chamado actor, pode ser o nome que quiser, mas tem que ser do tipo Interactable. Um outro Interactable chamado i, também também pode ser o nome que quiser. E uma string do tipo action, chamada action, que também pode ser o que quiser. O nome que quiser, mas tem que ser uma string. E ele tem que ter outro método que retorna um objeto que tem que chamar getActionParameter. Tem que chamar isso, tem que ser assim. Se implementa, tem que ser assim. E aceita esses 2 tipos de argumentos aqui. E tem que aceitar esses 2 tipos de argumento e nenhum a mais para que a implementação seja completa. Quais são os 2 principais objetivos de você utilizar uma interface? Primeiro, 3 na verdade. Primeiro é porque isso é muito mais... como é que eu falo? Programar para interface é muito mais boa prática, porque o código fica muito mais reutilizável do que se você programar para uma classe em si. Então, sempre que possível utilizar a interface é melhor. E eu vou explicar o porquê detalhadamente quando eu explicar os outros 2 motivos principais de se usar uma interface. O outro motivo é que você garante que você não vai esquecer nada. Por exemplo, se você cria uma interface que tem esses 4 objetos, que tem esses 4 métodos aqui que eu coloquei, quando você criar uma classe para implementar uma interface, gente, vocês podem simplesmente utilizar esses 2 pontos e colocar o nome da interface aqui. Só que se aqui vier uma interface, poderia fazer isso aqui, ó, Interactable. Pronto, aqui a minha Base Unit já está implementando Interactable. Só que isso em C Sharp, tá, gente? Só que se aqui vier uma classe, monobehavior é uma classe. Você só pode implementar uma classe. Você só pode herdar de uma classe, mas você pode implementar quantas interfaces você quiser. Agora, deixa eu ver, acho que está errado aqui. Monobehavior. Se você criar, assim, sei lá, 20 interfaces, você pode implementar as 20 interfaces só colocando vírgula aqui, ó. E a partir do momento que você implementa a interface, o compilador obriga você a implementar, ou seja, a ter esses métodos aqui, ó, com essa devida assinatura, ou seja, a assinatura de um método, gente, é dizer o nome do método, o que ele retorna e quais os parâmetros que ele aceita. Então, por exemplo, a assinatura desse método aqui é que ele é do tipo void e ele chama interact e ele aceita primeiro o interactable, depois outro interactable e depois uma string. Então, a assinatura desse aqui é que ele retorna um objeto, chama getActionParameter, ele pede como argumento, como parâmetro, o interactable e depois uma string. Isso é a assinatura.
Então você precisa ter, quando o compilador te obriga, quando você implementa uma interface, ele te obriga a ter, ter no caso, um de cada um desses métodos aqui com essa assinatura idêntica. Ou seja, esses métodos aqui obrigatoriamente tem que estar nessa classe aqui. Vamos ver onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó. Aqui, ó. Mesmo que eles retornem nulo ou não retornem nada, eles têm que estar aqui declarados. E eu coloquei eles como virtual porque a classe Base Unit ela vai ter outras classes herdando dela. No caso até agora foi a Furniture e a Character. E essas classes elas têm que poder alterar o que esses métodos vão fazer. Então eu coloquei ele virtual para que depois eu possa usar o override. Override é sobrescrever. Quer dizer que esse método aqui, na classe filha, vai poder ser sobrescrito para que ele faça outra coisa que não seja retornar nulo. Tá? Isso aqui também é super útil. Só que como eu estou falando várias coisas que talvez sejam muito novas para vocês, embora eu estou supondo que quem está vendo esse vídeo já tem um conhecimento mais avançado de programação, mas eu vou explicar, porque se não tiver, pode acabar excluindo a pessoa do vídeo, né, de poder acompanhar o vídeo. Então, como são muitas coisas novas, eu vou explicando devagar. Não se preocupem em entender tudo de uma vez. Simplesmente sigam o tutorial, que ao longo dos momentos que as coisas forem reaparecendo, eu vou reexplicando até que você consiga compreender. E mesmo se você não entender, como eu falei, vocês podem deixar o comentário que eu explico. Mas só para vocês terem uma noção, aqui, olha, tá vendo essa region? Aqui marca que dentro dessa região aqui eu tenho os membros implementados de Interactable. Se eu pegar algum desses métodos aqui, ou todos eles, e comentá-lo, ou seja, se eu excluir, né, porque comentar para o compilador é a mesma coisa de excluir, o método não existe. Se eu salvar, vocês vão ver que o compilador do Unity vai dar um problema. Olha só, o problema é justamente esse, ó. Na linha 145, furniture.respond_to_action é marcado como override, mas... Ah tá, aqui já está dando outro problema. Vamos lá no 145. Primeiro deixa eu resolver esse daqui, que aí ele vai dar um outro problema. Furniture... Eu vou explicar depois o que é. Isso aqui é consequência do virtual. Vou comentar isso aqui também. Depois eu explico por quê. Vou salvar. Pronto, agora o erro aqui vai mudar. Ó, Base Unit não implementa um membro da interface interactable.respond_to_action interactable string. E o candidato a melhor implementação seria baseUnit.interact, e aqui tem a assinatura completa, return type, e o void não dá certo. Não, esqueci o que significa a palavra match. Eu sei o que significa, mas eu não sei a tradução em português. Quer dizer que não dá certo com o membro de interface que retorna void. Ou seja, ele está me dizendo que eu preciso implementar esse método aqui, respond_to_action. Eu preciso ter este método na classe Base Unit. Se eu não tiver, o meu compilador não vai deixar eu compilar e não vai deixar eu executar o meu programa. Se eu tentar executar o meu jogo, ele não vai passar. Quer ver? Ele não deixa. Todos os erros de compilação devem ser consertados antes que você possa entrar no Play Mode. Ou seja, eu preciso corrigir esse erro. Como é que eu corrijo? Eu tenho que acrescentar esse método aqui, que eu tirei. Qual foi? Foi o interact? Foi o respond_to_action. Eu tenho que ou acrescentar ele lá, ou tirar ele aqui da interface. Só que como ele é um método que eu quero, e não o método que eu vou tirar, então eu vou acrescentar ele aqui e vou tirar o comentário. Desculpa, gente, apertei alguma coisa. Pronto. Agora sim. Se eu salvar, ele vai aceitar. Vocês podem ver, ó, tá dando atualização aqui. Pronto. Agora já não tem nenhum erro que impeça o meu jogo de entrar em Play Mode. Ok? Só que ainda tem um problema. Aí entra aquela questão do virtual que eu falei para vocês. Eu precisaria colocar esse virtual aqui? Não. Por que eu coloquei esse virtual aqui? Porque Furniture, essa classe aqui, está herdando dessa. E, consequentemente, tudo que é método e tudo que é variável que tem na classe Base Unit, automaticamente vai ter na classe Furniture.
Só que se eu colocar se eu tirar esse virtual aqui, na hora que esse get action parameter, eu tava olhando esse aqui, né? Esse response to action aqui, ele não faz nada, tá vendo? Aqui nele não tem nada, não tá mandando ele executar nada. E quando e response to action significa responder à ação. Por que eu não coloquei nada? Porque eu quero que a classe que herdar de base unit possa fazer com que o método response to action faça uma coisa diferente para cada uma. Então, por exemplo, tanto a classe character, que é a classe personagem, quanto a classe furniture, elas herdam de base unit. Só que cada uma faz com o response to action uma coisa diferente. O furniture vai fazer esse response to action, vai responder a ação de um jeito diferente do character. Então por isso que eu coloquei o virtual. Porque quando eu vier aqui no meu furniture, tá vendo que eu deixei comentado, né? Mas se eu vier aqui, ó, public override, isso aqui significa sobrescrever. O que ele vai fazer? Na hora que eu fizer aqui, o meu IDE Visual C Sharp, ele vai procurar quais os métodos das classes da superclasse desse furniture, ou seja, da classe que esse furniture herda, ele vai procurar todos os métodos que podem ser sobrescritos, ou seja, os métodos que foram marcados como virtual. Então, se eu der override aqui, ele vai me falar, olha, os métodos que foram marcados como virtual foram o método equals, o método getHash, interact response to actually toString. Mas esses três métodos aqui, eu não mexi, eu não criei eles. Claro, esses métodos aqui são métodos base das classes, da classe Object, que já tem no C Sharp. Tá? E eles são marcados como virtual porque você pode alterar o jeito deles de funcionar. Só que esses dois aqui, ó, eles são possíveis de serem sobrescritos e eles estão aqui para que eu faça com que o meu furniture torne o response to action para ser do jeito que eu quiser. Então, se eu der um override nele, ele já vai mandar para mim de cara qual que é a assinatura do método e já vai pegar esse base.response to action para fazer o seguinte. Essa linha de comando, esse base aqui se refere à classe de onde esse método surgiu, no caso da base unit, que é a superclasse de furniture. Quer dizer que eu vou mandar, primeiro de tudo, nesse método eu vou mandar executar tudo que tiver nesse método na classe base unit. Só que na classe base unit, esse método não tem nada. Então esse base.responseToAction aqui não vai fazer nada. Se eu tivesse colocado aqui alguma coisa para acontecer, aí primeiro ele ia chamar essa coisa para essa coisa acontecer e depois eu poderia colocar aqui o que eu quisesse. Ou eu poderia colocar antes e depois mandar acontecer. Ou eu simplesmente não preciso mandar acontecer o que está na classe anterior. Só fazer o que eu quero nessa classe. Tá? Então foi isso que eu fiz. Vou lá. Vou retirar o comentário. Tá certo? Deixa eu ver. Opa. Deixa eu formatar aqui. Pronto. Tudo bem. Aí é o seguinte. Quando o script furniture estiver lá, se chamar o response to action em alguma classe que herde de base unit e essa classe for furniture, ela vai fazer com o response to action isso aqui. Se for o character, onde é que está o character? Se for o character, o que ele vai fazer? O character ele não deu override no response to action, ou seja, o character vai fazer o que tiver no base unit. Ele não sobrescreveu o método, então ele vai fazer o que está na classe pai dele, que é a classe base unit, ou seja, nada, tá? Isso quer dizer que o character não vai responder a uma ação e o furniture vai, embora os dois herdem de base unit. Esse virtual é muito útil. Por exemplo, eu vou explicar. Digamos que você cria uma classe que seja unidade base. A classe chama unidade base. Essa classe tem um método que seja virtual e ele se chame atacar e ele peça como parâmetro outra unidade base. Ok? Então ele seria mais ou menos assim, ó. Public void atacar
E aí ele pede uma outra unidade base, base unit. Tá? Só que ele é virtual. Isso significa que, e isso estou dentro da classe unidade base, tá, gente? Base unit. Isso significa que uma base unit não vai fazer nada quando o método atacar for chamado. Mas, digamos que eu criei uma unidade chamada guerreiro. Eu criei uma classe chamada guerreiro. E a classe guerreiro herda de unidade base. Só que aí a classe guerreiro vai lá e faz assim, override, e ele dá o override, só que aqui ele não está aparecendo porque eu estou na mesma classe, tá, gente? Ele dá um override no meu atacar. E aí ele vai pedir o base unit. Só que ao invés de não fazer nada, ele vai fazer alguma coisa do tipo assim, atacar com machado, por exemplo. E aí eu vou e crio uma classe chamada guerreiro. Ó, eu crio uma classe chamada arqueiro. E a classe arqueiro vai lá e dá o override no atacar e coloca assim, atacar com arco. Ou seja, ambas são unidades base, ambas têm herança dos mesmos métodos, ambas atacam, só que cada uma ataca de um jeito diferente. Então é por isso que esse método, esse esqueminha maroto do Virtual aí é útil, tá, gente? Só um minuto. Minha voz tá horrível, mas vamos nessa. Voltando, eu expliquei que o outro motivo era fazer com que eu não esquecesse de colocar e implementar esses métodos aqui na minha classe, né? Agora, o motivo que eu considero o principal motivo de usar uma interface é porque a interface, ela, vamos dizer assim, ela iguala as coisas. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, vou fazer um exemplo, tá? Tô vendo que esses tutoriais vão demorar ainda mais do que eu pensei. Eu não tenho scripts prontos aqui, mas deixa eu pegar aqui só os sprites. Vamos supor. Ok. Então, olha, vamos supor que eu tenho essas 4 bonecas aqui. E digamos que as 4 bonecas, eu quero que as 4 bonecas sejam NPCs. Só que eu quero que essa boneca seja uma recepcionista, essa boneca seja, sei lá, uma garçonete, essa seja, enfim, o que for. Só que eu quero que todas elas sejam NPCs, todas elas tenham a característica de ter uma velocidade para se mover, tem a característica de ter, sei lá, as características de NPC. Então todas elas vão herdar da classe NPC. Só que eu quero, aí vamos supor que eu tenho um método e esse método seja, por exemplo, essa daqui é uma garçonete e ela tem um método, deixa eu pensar aqui, atender, tá? Esse método, vamos supor que ele pede o NPC como parâmetro. Então, se eu pegar essa garçonete, eu posso atender essa recepcionista, porque ela herda de NPC, consequentemente ela é um NPC também. Mas suponhamos que esse personagem aqui não seja um NPC, porque ele é controlado pelo jogador, mas ele também é um personagem, ele também pode ser atendido. Só que ele não é um NPC, então o método atender dessa personagem aqui não vai poder receber, vamos supor que a classe dele seja personagem. Ele não recebe, esse método atender não recebe como parâmetro o personagem, então ela não vai poder atender ele. E eu não quero isso, pelo contrário, eu quero que ela possa atender ele e ela. Agora, eu não posso colocar ele para herdar de NPC, porque ele não é um NPC. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma interface para todos os personagens que podem ser atendidos. Então eu vou criar uma interface que se chame, por exemplo, cliente. E aí, aqui não é bem o exemplo que eu queria, não, porque na verdade seria ser atendido, mas tudo bem, serve também. Aí eu vou criar uma interface que tem um método public void atender, e aí ele recebe como parâmetro o outro cliente, ok? E aí, quando eu implementar
esse meu personagem aqui, personagem vai implementar cliente e NPC também vai implementar cliente. Então, quando eu mandar essa menina atender a esse personagem, ela vai atender ele, porque embora ele não seja um NPC, ele é um cliente. Ok? Essa é a principal funcionalidade da interface, na minha opinião. Agora, outro exemplo. Digamos que eu tenho habilidades. Vamos supor que eu estou fazendo um jogo de batalha medieval, com mágica, essas coisas. E aí eu tenho habilidades. E as minhas habilidades são categorizadas. Por exemplo, digamos que seja habilidade defensiva, habilidade de ataque, mágica e só. O que acontece? Todas elas são habilidades, ok? Todas elas vão ter, por exemplo, o método atacar. Só que esse método vai receber como parâmetro, vamos supor, gente, eu me enrolei. Vai receber um outro personagem, um personagem, por exemplo. Vai ser o mesmo exemplo aqui. Eu tenho essa menina aqui, ela pode atacar ele e ele pode atacar ela. Só que a habilidade, ela tem um void atacar e o atacar recebe como parâmetro, ele tem que receber como parâmetro alguma coisa, alguma classe ou interface que contemple os dois, para que ela possa atacar ele e ele possa atacar ela usando o mesmo método atacar. Então, como eles são coisas diferentes, ele é um personagem e ela é um NPC, eu não posso colocar eles dois para herdarem da mesma coisa. Então eu coloco eles dois para implementarem a interface lutadores, por exemplo. Lutador, por exemplo. Então ele pode atacar qualquer lutador. Ela é um lutador. E ela vai ter o método receber dano, por exemplo. Porque esse método, vamos supor que esse método está dentro da minha interface atacar, da minha interface lutador. Então ela tem o método receber dano. Ou seja, quando eu fizer ele atacar esse personagem vai ter que ter obrigatoriamente o método receber dano. Mas como é que eu vou saber que ele tem obrigatoriamente esse método se ele herda de uma classe e esse aqui herda de outra? Porque os dois implementam a mesma interface e a interface tem esse método. Ok? Mais adiante eu espero que fique mais claro. Eu não vou perder muito tempo nisso, porque como eu falei, eu estou presumindo que vocês tenham uma noção básica de programação, porém eu estou dando uma pincelada. Bom, eu vou fechar esse vídeo aqui na parte de interface. Eu expliquei aqui interface e a parte de virtual e override, né? Eu vou continuar no próximo vídeo, porque a minha voz não está ajudando e eu preciso dar uma pausa, e esse programa de gravar aqui não dá pausa. Então eu vou continuar no próximo vídeo. Infelizmente a série vai acabar ficando um pouco mais extensa, mas também os vídeos vão ficar menores. Então fiquem atentos no próximo vídeo. Vamos ver se eu ainda gravo ele hoje ainda, para continuar explicando como foi que eu cheguei nesse detalhe aqui. E aí saibam que hoje vocês aprenderam interface e aprenderam métodos virtuais, tá? Isso aí vai ser de grande utilidade em tudo que vocês forem fazer, ou quase tudo, uma boa parte das coisas que vocês forem utilizar de programação orientada a objeto. Então guardem esse conhecimento e, se possível, se tiverem dúvida, assistam de novo essa videoaula antes de assistir a próxima que eu vou postar, se vocês não tiverem entendido direito. E por favor, se vocês não entenderam, coloquem nos comentários a sua dúvida que eu explico, ok? Me adiciona no Facebook que eu explico. E é isso, tá? Fiquem atentos aí na próxima videoaula. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei no canto aqui embaixo e se inscrevam no canal. E acompanhe o próximo vídeo que eu vou lançar explicando a próxima parte da nossa classe Furniture. Ok? Fiquem com Deus, um abraço.